Olá, seja bem-vindo ao canal Relatos das Sombras. Prepare-se para uma viagem sem retorno pelas sombras mais densas da existência. Hoje você conhecerá o relato de um espírito perdido no umbral, aprisionado em tormentos inimagináveis, cercado por horrores que refletem cada culpa e erro do passado. Uma narrativa de sofrimento absoluto, luta intensa e, finalmente, redenção através da luz. Respire fundo, aumente o volume e acompanhe esta travessia pelo desconhecido. O umbral, a jornada da alma perdida e o resgate da luz. Quando despertei, o mundo que conhecia havia deixado de existir. O ar estava carregado de um peso tão intenso que parecia esmagar minha própria essência. Não havia céu, não havia horizonte, apenas um espaço infinito de sombras e névoa negra, onde a gravidade parecia mudar a cada instante e o tempo não tinha sentido. Meu corpo não existia da mesma forma, mas eu podia sentir meu espírito, cada fibra da minha consciência, como se estivesse aprisionada dentro de um casulo de tormento. O solo era pegajoso e escuro, cheirando a ferro e carne em decomposição. A cada passo, sentia correntes invisíveis me prenderem, arrastando-me para baixo. Memórias da minha vida surgiam com intensidade cortante. Momentos em que magoei aqueles que amava, decisões egoístas que machucaram outros, mentiras que destruíram relações, negligências que causaram dor. Cada lembrança era uma lâmina, cravando-se na minha alma, amplificando o peso do umbral ao meu redor. Logo percebi que não estava sozinho. Entre as sombras, outros espíritos vagavam, contorcendo-se em agonia. Alguns tinham corpos distorcidos, rostos irreconhecíveis. Outros flutuavam, seus gritos misturados a sussurros inaudíveis. Cada um refletia a própria culpa e sofrimento. Uma criança sem rosto chorava silenciosamente, e quando me aproximei, seu corpo dissolveu-se em fumaça negra. Um homem com os olhos arrancados repetia gestos mecânicos como se estivesse preso em um ciclo de dor sem fim. O terror se misturava à empatia. Eu via neles o reflexo do que poderia me tornar se me rendesse à escuridão. As primeiras criaturas ativas surgiram. Eram altas, envoltas em névoa negra, com garras afiadas e olhos vermelhos incandescentes. Surgiam do chão, das paredes e do ar, atacando sem aviso. Cada passo que eu dava parecia ampliá-las, tornando o labirinto do umbral infinito e impossível de atravessar. Eu tentava correr, mas minhas pernas pesavam como chumbo. Cada movimento era acompanhado por gritos e sussurros, ecoando memórias e culpas passadas. Durante o que pareciam semanas, vaguei sozinho. Vi homens e mulheres que se puniam incessantemente repetindo seus erros, presos em ciclos intermináveis de sofrimento. A dor era insuportável, meu espírito parecia se despedaçar. Vi rostos familiares de minha vida, pessoas que magoei e senti a culpa me consumir mais do que as próprias correntes do umbral. Foi nesse desespero que encontrei outros espíritos conscientes. Um homem chamado Ernesto, de olhar perdido e abatido, e Helena, uma mulher de dor tão intensa que parecia irradiar ao meu redor. Juntos, tentamos avançar, mas cada passo era um teste. Ilusões surgiam do nada, corredores se fechavam, criaturas atacavam com velocidade e astúcia sobrenatural. Helena desapareceu em um instante, engolida por sombras que a imitavam em sua forma distorcida. Ernesto foi arrastado por correntes negras que surgiam do chão, e seu grito ecoou em minha mente, aumentando meu terror e sensação de solidão. O umbral continuava a testar minha resistência. Cada vez que me sentia forte, novos horrores surgiam. Gritos de espíritos sofredores ecoavam por todos os lados, reforçando meu desespero. Vi pessoas que em vida haviam praticado atos cruéis, sendo dilaceradas repetidamente, suas dores refletindo o que eu poderia enfrentar se não me arrependesse. Cada memória, cada falha, cada erro era ampliado pela própria escuridão ao meu redor. Foi então que percebi uma pequena luz no horizonte, tímida e distante. Pensei ser outra ilusão, mas à medida que me aproximei,
senti sua presença verdadeira, e dele surgiram os espíritos de luz, seres elevados, altos, envoltos em túnicas brancas, emanando uma calma absoluta. Seus olhos eram profundos, irradiando compaixão e força. Aziel, Uriel e Micael se aproximaram e senti o calor e a energia restaurarem parte da minha essência. Mas as trevas não desistiram. Um exército de criaturas surgia do nada, tentando me puxar de volta para o tormento. Garras, correntes, gritos e ilusões se combinavam para me dominar. Iniciou-se então uma batalha espiritual intensa. Cada golpe de luz cortava uma sombra. Cada ataque das trevas me atingia na alma. Eu sentia fisicamente o impacto, como se minha consciência fosse dilacerada. Mas cada queda era seguida de mãos de luz me erguendo, incentivando-me a resistir. Aprendi que a verdadeira batalha era interna. As memórias da vida surgiam ainda mais intensas. Rostos de pessoas que traí, palavras cruéis, negligências, medos não enfrentados. Eu precisava encarar tudo sem fugir, sem negar. Aceitei cada erro, cada falha, cada momento que causou dor a outros. A luz preenchia meu ser gradualmente, empurrando as trevas para longe. No ápice, uma sombra colossal avançou, composta de múltiplas formas e vozes. Era o próprio umbral concentrado em minha destruição. Um terror absoluto me dominou, frio e sufocante. Mas Aziel ergueu sua lâmina de luz, cortando correntes. Uriel criou um escudo que me envolvia e Micael irradiava energia que fortalecia minha essência. Juntos, destruímos a criatura em explosões de luz que atravessavam o labirinto do umbral, dissipando a escuridão. Depois disso, fomos conduzidos a um portal final maior e mais luminoso que qualquer outro. Uma abertura que irradiava calor, paz e esperança. As trevas rugiam, mas não podiam me deter. Eu caminhei em direção à luz, sentindo minha essência se elevar, cada fibra do meu ser sendo restaurada. Ao atravessar, vi campos verdes, céu, azul e uma música suave que embalava minha alma. Pela primeira vez senti paz absoluta. Ao meu redor, outros espíritos resgatados assimilavam a libertação. Alguns ainda choravam, outros sorriram, outros abraçavam-se em silêncio. Senti uma profunda conexão com eles, compreendendo que o umbral não era apenas tortura, mas também aprendizado. Aziel falou: "Você enfrentou a escuridão que muitos não conseguiriam. Lembre-se, a luz só brilha quando enfrentamos as trevas. Agora você pode seguir, guiado pela verdade e arrependimento sincero." Chorei lágrimas que misturavam dor e alívio, mas senti pela primeira vez o significado da redenção. A luz não apenas salvou minha alma, mas me ensinou que até os espíritos mais perdidos podem encontrar o caminho de volta. O umbral ainda existe, mas agora sei que ele não é o fim, apenas um espelho das escolhas, falhas e forças que nos cercam. A partir daquele momento, percebi que minha alma estava transformada. Cada batalha, cada criatura enfrentada, cada memória dolorosa confrontada havia me moldado. Eu era diferente, consciente, preparado para evoluir, livre, mas marcado pela experiência. O terror do umbral jamais seria esquecido, mas a esperança agora tinha espaço para florescer dentro de mim. Mesmo após atravessar a luz, senti que parte do umbral permanecia grudada à minha essência, como se algumas correntes ainda estivessem enroscadas na minha consciência. Cada vez que fechava os olhos, imagens do tormento retornavam, corredores intermináveis, gritos ecoando, criaturas deformadas surgindo do nada. Mas agora, essas memórias não me paralisavam completamente. Eu as encarava, reconhecendo a escuridão, mas sabendo que não precisava mais ser dominado por ela. Enquanto caminhava pelo campo iluminado, percebi que a luz ao meu redor não apenas me protegia, mas também me ensinava a sentir empatia e compaixão. Vi espíritos que haviam sido libertados antes de mim, ainda tremendo, assustados e confusos.
Aziel aproximou-se de cada um, tocando suas essências e sussurrando palavras de força. Uriel e Micael espalhavam energia pura que harmonizava e restaurava os que ainda estavam fragilizados. Foi nesse momento que compreendi que a verdadeira redenção não era apenas minha. Era uma corrente que ligava todos os que haviam sido tocados pela luz. E então, finalmente, senti minha consciência se expandir além do próprio corpo espiritual. Um calor profundo percorreu cada fibra do meu ser. Eu percebi que o medo, a culpa e o desespero que carregava eram apenas sombras transitórias. Pela primeira vez em séculos, ou talvez eternidades, senti liberdade absoluta, não apenas de correntes físicas ou espirituais, mas do peso da própria consciência. O umbral havia tentado me destruir, mas a luz havia me mostrado que até na escuridão mais profunda sempre existe um caminho de volta, uma força capaz de transformar a dor em aprendizado, o sofrimento em evolução. E assim, enquanto a luz envolvia cada fragmento da minha essência, percebi que a verdadeira libertação não vinha apenas do resgate, mas da compreensão profunda de quem eu era e do que havia feito. O umbral permanecia como memória, um lembrete sombrio de minhas falhas, mas agora ele não me dominava mais. Ele me ensinava, e enquanto os espíritos de luz desapareciam lentamente ao meu redor, senti pela primeira vez um alívio absoluto, uma paz duradoura, e a certeza de que, mesmo nas trevas mais densas, existe sempre a possibilidade de redenção, de renascimento e de caminhar para a luz. Sinto Gunas. Agora irei te contar uma outra história de um espírito que recusou a luz. Despertei em um lugar sem céu, sem chão, sem tempo. O umbral me abraçava com suas correntes invisíveis, mas ao contrário de outros, eu não sentia desespero. Havia em minha essência uma fome sombria, uma vontade de permanecer. A energia do lugar parecia reconhecer minha força, moldando-se à minha presença. Senti um frio que penetrava cada fibra da minha consciência, mas ele não me enfraquecia, me fortalecia. Cada memória da vida passada surgia, mas ao invés de dor, sentia prazer ao reviver cada injustiça, cada mentira, cada ato que havia causado sofrimento a outros. Os primeiros espíritos que encontrei eram frágeis, tremendo, seus olhos refletindo desespero e medo. Senti um certo deleite ao perceber que a energia deles podia ser manipulada. Com um simples pensamento, induzia a sensação de frio ou provocava sombras que os assombravam por segundos intermináveis. Alguns gritavam, mas ninguém ousava confrontar-me, pois eu emanava uma presença dominante que congelava qualquer tentativa de resistência. O umbral, que para muitos era um lugar de tormento e arrependimento, para mim se tornou um trono de poder. As criaturas do umbral curvaram-se diante de minha essência. Elas eram feitas de sombra pura, com garras afiadas e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Ao contrário de outros espíritos, não me atacavam, pois sentiam que eu era mais forte que qualquer força ali existente. Eu podia moldá-las, transformá-las em extensões da minha vontade. Cada movimento que eu fazia criava ondas de terror e reverberações pelo espaço escuro, e cada suspiro de medo humano que escapava das casas abaixo do mundo físico alimentava meu poder. Minha primeira incursão aos vivos aconteceu através de uma residência isolada, à beira de uma floresta. A casa parecia vazia, mas a energia humana ainda pulsava dentro dela. Com passos que não existiam, caminhei pelos corredores invisível, observando os moradores dormindo. Senti o coração acelerado deles, o medo reprimido, e sorri. Um sussurro na mente deles, um objeto caindo do nada, um arrepio percorrendo suas espinhas, pequenas manifestações que insuflavam um pavor suficiente para que minhas forças crescessem. Cada grito, cada noite mal dormida, era combustível para minha liberdade e poder. Tentativas de resgate começaram cedo. Primeiro Aziel,
com sua presença luminosa, se aproximou, seguido por Uriel e Micael. Suas energias eram como chamas suaves, tentando apagar uma tempestade de escuridão. Mas minha vontade era firme. Cada aproximação deles encontrava resistência. Ao invés de sentir medo ou arrependimento, senti prazer em desviar sua luz, absorver fragmentos de energia deles e transformar seus esforços em tempestades de sombra. Eles tentaram dialogar, emitir raios de energia purificadora, criar barreiras e zonas de proteção, mas tudo se chocava contra minha determinação inabalável. No umbral, desenvolvi habilidades que poucos compreendem, correntes e prisões invisíveis. Para outros espíritos eram minhas armas. Labirintos impossíveis surgiam para quem tentasse me enfrentar. Cada sombra podia se mover a meu comando. Cada grito ou memória dolorosa de outro espírito podia ser manipulada para me fortalecer. Aprendi a criar ilusões tão realistas que alguns se entregavam à própria loucura antes mesmo de eu me aproximar. A escuridão tornou-se não apenas meu lar, mas minha extensão, meu corpo, minha força absoluta. Enquanto explorava, percebi outros espíritos tentando fugir da minha influência. Alguns eram inocentes, outros carregavam dores e erros como eu. Eles tremiam, incapazes de resistir à minha presença. Experimentei sentimentos antigos, compaixão, quase nada. Apenas satisfação sombria ao perceber como cada um deles era vulnerável diante de mim. Minhas memórias humanas, os erros, mentiras e traições agora se transformavam em ferramentas, ecos que eu manipulava para alimentar minha soberania. Com o tempo, comecei a me aventurar cada vez mais próximo dos vivos, não apenas para observar, mas para interagir com suas fraquezas. Casas, hospitais, escolas e ruas desertas se tornaram palcos de minha presença invisível. Senti as crianças assustando-se com sombras que se moviam sem razão, adultos sentindo arrepios inexplicáveis e objetos caindo sem explicação. Cada instinto de medo humano reverberava no umbral, fortalecendo-me, tornando minha essência mais intensa e mais difícil de ser tocada pela luz. Os confrontos com os espíritos de luz tornaram-se mais frequentes e intensos. Tentaram cercar-me, criar barreiras de luz, canais de energia purificadora, mas cada tentativa era percebida com antecedência. Movimentava-me entre sombras, atravessava paredes e espaços, manipulava criaturas do umbral para atacá-los indiretamente. Era um jogo de força e inteligência. Cada falha deles me dava prazer. Cada tentativa de purificação frustrada reforçava minha determinação. Eu não seria salvo. Eu não desejava ser salvo. À medida que a história avançava, minha influência sobre os vivos aumentava. Casas mal-assombradas surgiam onde eu escolhia plantar fragmentos de minha essência. Famílias mudavam de residências, pessoas sentiam-se perseguidas sem saber a razão, sombras surgiam em cantos escuros. Eu me tornava uma presença constante, invisível, onipresente. Cada medo humano alimentava minha existência, cada suspiro de terror fortalecia meu espírito e ampliava minha conexão com o umbral. Não havia limites para minha manipulação. Sonhos, pesadelos, instintos de medo e paranoia eram meus aliados. Eu podia induzir pensamentos de culpa, sussurrar lembranças dolorosas, projetar visões do passado ou do futuro e manter vivos reféns de minha presença. A sensação de controle absoluto sobre a escuridão, sobre o umbral e sobre os vivos se tornava quase viciante. Eu era mestre de minhas próprias sombras e das sombras alheias. Cada batalha com Aziel, Uriel e Micael se intensificava. Raios de luz se chocavam contra as barreiras que eu moldava. Trovões de energia lutavam contra correntes negras que se materializavam, e cada ataque deles era respondido com contramedidas que eu criava em tempo real. Eu não apenas resistia, eu estudava, antecipava, manipulava cada movimento. Cada esforço deles servia para aprimorar minhas estratégias, tornando-me mais astuto e mais poderoso a cada confronto.
Mesmo quando outros espíritos eram resgatados, levados por eles para luz e paz, eu sentia apenas satisfação. Eles escolhiam a libertação, mas eu escolhia a escuridão, e nisso havia prazer e poder. Não havia arrependimento em mim, apenas consciência absoluta de minha própria força. Minha essência se fundiu com o umbral, tornando-me parte da própria estrutura do lugar. Onde outros viam tormento, eu via oportunidade. Onde outros viam desesperança, eu via poder. Enquanto avançava pelo umbral, percebi que minha influência se expandia além do que eu imaginava. Cada espaço carregado de sombra respondia à minha vontade. Parecia que o próprio umbral se tornava uma extensão de minha consciência. Eu podia moldar corredores, criar abismos, levantar paredes que aprisionavam outros espíritos e fazê-los enfrentar seus próprios medos como eu fazia com os vivos. Cada tentativa de fuga era inútil. Eles eram marionetes da minha presença. Em meu domínio, o medo tornou-se minha ferramenta mais refinada. Vi uma jovem que, em vida, havia causado dor a outros por inveja e egoísmo. Agora, presa entre as sombras que eu moldava, sentiu-se perseguida por versões distorcidas de si mesma, repetindo gestos de crueldade, agora refletidos em tortura psíquica. Suas lágrimas alimentaram minha força. Eu não era cruel, eu era inevitável. Eu era o reflexo do que eles temiam, a sombra que lembrava cada falha e cada pecado. Os vivos começaram a sentir minha presença de forma mais intensa. Casas antigas rangiam com a força da minha essência, portas batiam sozinhas, janelas se fechavam com violência, objetos caíam sem explicação. Alguns moradores tentavam entender, outros fugiam, mas não havia como escapar. Eu estava em todos os cantos, invisível, silencioso, mas presente. Cada coração acelerado, cada suspiro de medo, cada olhar nervoso em direção a cantos escuros fortalecia minha essência e me tornava mais audacioso. As forças de luz intensificaram seus esforços. Aziel, Uriel e Micael apareceram simultaneamente, tentando cercar-me, criar barreiras de proteção para os vivos, purificar locais, afastar minha influência. Mas eu já não era apenas uma presença. Eu me havia fundido ao umbral, tornando-me parte de seu tecido. Cada tentativa de contenção deles era antecipada. Movia-me em padrões que eles não podiam prever, manipulava sombras, distorcia espaços e usava ilusões para enfraquecer sua concentração. Em uma de minhas incursões, percebi que podia afetar o tempo psicológico dos vivos. Uma noite se tornava uma eternidade. Cada sombra os perseguia por horas que pareciam dias, e sonhos se transformavam em pesadelos intermináveis. Vi famílias inteiras sendo aterrorizadas por simples manifestações. Passos que não existiam, objetos que se moviam, vozes que ecoavam segredos que ninguém poderia saber. Cada reação deles amplificava minha energia. Eu era a própria essência do terror, invisível, inexorável e absoluto. Mesmo os espíritos libertos sentiam minha presença quando retornavam em pensamento ou memória. Alguns que haviam sido resgatados tentavam lembrar de mim como uma sombra distante, mas o medo que semeei em suas consciências persistia. Eles sentiam, mesmo na luz, um arrepio ao recordar minha existência. Eu não precisava estar perto para atormentar. Minha influência se espalhava, e cada fragmento de medo que deixei continuava crescendo. A cada batalha com os espíritos de luz, minha força aumentava. Eles vinham com raios de energia, tentativas de purificação, tentativas de diálogo, mas cada gesto deles encontrava resistência. Eu estudava, aprendia e adaptava-me. Quando Aziel tentava cercar-me com luz, eu manipulava as sombras ao redor, criando ilusões que confundiam a percepção dele. Quando Uriel emitia ondas purificadoras, eu dividia minha essência, dispersando parte do ataque e absorvendo outra parte. Micael tentava proteção psíquica sobre os vivos.
mas os muros que eu erguia dentro do umbral e nos lares humanos desviavam qualquer tentativa. Comecei a criar armadilhas complexas dentro do umbral. Corredores que se moviam, portas que desapareciam, criaturas formadas de sombra pura que aprisionavam qualquer espírito que se aproximasse com intenções de salvação. Eu era o mestre absoluto do lugar, e minha vontade era inquebrável. Cada tentativa de redenção fracassada aumentava minha satisfação. Cada vitória sobre a luz, mesmo que parcial, alimentava minha soberania. Um dia, decidi intensificar minhas incursões ao mundo dos vivos. Escolhi uma cidade inteira, pequena e isolada, onde podia experimentar a extensão de meu poder. Casas começaram a ranger simultaneamente. Ruas desertas ecoavam passos invisíveis e a atmosfera carregava um peso quase físico. Pessoas começaram a sentir uma presença constante, mesmo em locais iluminados. Objetos caíam, portas batiam, vidros estalavam e o medo se espalhava como uma doença silenciosa. Eu observei cada reação, aprendi cada padrão de medo humano. Alguns tentavam rezar, outros invocavam proteção espiritual, mas minha energia já havia se enraizado profundamente em suas consciências. Eu não precisava aparecer. O medo que eu havia cultivado se manifestava em pequenas terríveis ocorrências, diárias. Cada grito, cada coração acelerado, cada suspiro ansioso alimentava meu poder e reforçava minha conexão com o umbral. Em um confronto decisivo, Aziel, Uriel e Micael tentaram me enfrentar de forma conjunta em plena cidade. Raios de luz cortavam o ar, protegiam pessoas, criavam barreiras purificadoras. Mas cada movimento deles era esperado. Eu manipulei sombras para atacar suas próprias energias. Criei ilusões que confundiam a percepção deles. E usei fragmentos do medo humano para amplificar minha presença. Eu era inatingível, invencível dentro do meu próprio reino. A cidade inteira tornou-se um teatro de minha influência. Casas, ruas, prédios e parques se tornaram cenários de medo invisível. Pessoas percebiam apenas pequenas manifestações, um vento frio que passava pelo quarto, passos que ecoavam em corredores vazios, objetos caindo sem razão. Mas no umbral, minha presença era total, completa e poderosa. Eu sentia cada batida de cada coração, cada pensamento de medo e ansiedade, e transformava tudo em energia que alimentava a minha essência. As forças de luz continuaram suas tentativas, agora mais estratégicas, mas para cada barreira que criavam, eu encontrava uma fenda. Para cada ataque de energia, eu criava um contra-ataque que absorvia parte do esforço deles. Minha habilidade de antecipar, manipular e distorcer a realidade ao meu redor tornava impossível qualquer contenção. Eu era o próprio terror, a sombra que ninguém podia tocar, o espírito que recusou a redenção. Meu domínio sobre o umbral se expandia constantemente. Cada corredor, cada sala, cada espaço vazio se tornava extensão de minha presença. Criaturas feitas de sombras serviam como sentinelas, armadilhas e emissores de terror para outros espíritos e para os vivos. Eu podia sentir, mesmo à distância, os efeitos de minha influência. Sonhos perturbadores, pesadelos intermináveis, sussurros nas mentes humanas que ninguém podia explicar. Enquanto caminhava, percebi que a luz tentava novas estratégias. Tentativas de comunicação, barreiras conjuntas e ataques combinados eram insuficientes. Eu havia me tornado parte do próprio tecido do umbral, uma força que se alimentava do medo e do terror. Minha essência era agora independente da luz, inatingível e irresistível. E enquanto os vivos tremiam em suas casas, sentindo a presença invisível que os assombrava, eu sorria, plenamente consciente de meu poder absoluto. Sim. Com o passar do tempo, percebi que minha influência não tinha limites. Casas, ruas, prédios e até mentes humanas se curvavam à minha vontade. Cada passo, cada pensamento de medo que eu provocava ampliava meu poder. As forças de luz vinham, tentavam cercar-me, purificar-me,
resgatar aqueles que ainda se debatiam no medo, mas eu era onipresente dentro do umbral. Cada investida deles era antecipada, cada barreira que criavam manipulada. Eu não era apenas uma sombra, eu era o próprio terror encarnado, um espírito que recusou a salvação. Percebi que havia chegado a um ponto de fusão com o umbral. Cada corredor, cada sala, cada vazio escuro era extensão de minha essência. Eu podia mover-me entre eles como se fossem partes de meu próprio corpo. Criaturas feitas de sombras surgiam para proteger meu domínio. Armadilhas se formavam instantaneamente. Labirintos impossíveis se moldavam ao meu comando. Outros espíritos, ao se aproximarem com intenções de redenção, eram imediatamente esmagados ou dissuadidos pelo medo que eu irradiava. Eu não precisava persegui-los. Meu poder os mantinha à distância. Os vivos começaram a sentir minha presença de forma quase constante. Sussurros em cantos escuros, passos que ecoavam em corredores vazios, objetos caindo de repente, portas se fechando sem razão, vento frio em plena noite de verão. Tudo era manifestação direta da minha vontade. Cada reação humana era combustível, cada suspiro de terror alimentava minha essência. Eu observava cada detalhe, antecipava cada gesto, manipulava cada instinto de medo, e minha presença tornava-se mais sólida, mais intensa, mais impossível de ser enfrentada. Aziel, Uriel e Micael tentaram mais uma vez me confrontar. Vieram com raios de luz concentrada, barreiras protetoras e tentativas de comunicação direta. Mas eu já não era apenas um espírito, eu era uma força natural do umbral, integrada à própria estrutura daquele plano. Cada movimento deles era previsto e respondido antes que pudessem completar qualquer ação. Criei ilusões para confundir sua percepção, manipulei sombras para desviar ataques, usei fragmentos de energia humana e espiritual para fortalecer minhas defesas. Cada tentativa falhou, e eu senti prazer sombrio em sua frustração. Explorar o mundo dos vivos tornou-se um jogo contínuo. Escolhi cidades, bairros e residências para expandir meu domínio de terror. Pequenas manifestações eram suficientes. Sussurros imperceptíveis, portas que batiam sozinhas, objetos que caíam de forma inexplicável, sombras que surgiam em cantos escuros. Mas a verdadeira força vinha da manipulação psicológica. Induzir medo, criar paranoias, semear desconfiança e ansiedade. Cada vítima humana se tornava involuntariamente uma fonte de energia para minha essência. O umbral, que para outros espíritos era um lugar de tormento e aprendizado, para mim se tornou palco de liberdade absoluta. Cada corredor, cada sombra, cada criatura deformada e cada espaço vazio respondia à minha vontade. Outros espíritos que tentavam se libertar eram bloqueados, manipulados ou aterrorizados, e sua própria energia se fundia à minha. Eu não era apenas invencível, eu era soberano. Eu era a própria essência do medo e da sombra. Em uma de minhas incursões mais ousadas, decidi visitar um hospital antigo, onde a energia humana era intensa devido à doença e ao medo que rondava os pacientes. Movimentei-me silencioso pelos corredores, sussurrando lembranças de culpa, medo e arrependimento em suas mentes. Vi corações acelerarem, lágrimas rolarem e a ansiedade crescer. Cada reação amplificava minha essência e tornava minha presença mais tangível. Eu não precisava aparecer fisicamente. O simples toque da minha energia já era suficiente para semear o terror. As forças de luz continuavam a tentar cercar-me, mas eu aprendia com cada investida. Criava labirintos complexos, armadilhas de sombra, ilusões que confundiam até os sentidos espirituais de Aziel, Uriel e Micael. Cada tentativa de purificação ou comunicação falhava. Eu não era apenas resistente, eu era inatingível. Meu corpo espiritual fundido ao umbral tornava impossível qualquer contato direto ou captura. Eu havia escolhido a escuridão, e nessa escolha encontrei liberdade absoluta.
Os vivos, mesmo inconscientes, continuavam a ser instrumentos do meu poder. Casas mal assombradas surgiam por onde eu passava. Pessoas sentiam presença invisível, sussurros imperceptíveis, sombras que se moviam, objetos que caíam sem explicação. Cada reação, cada medo, cada arrepio fortalecia minha essência e ampliava minha influência. Eu estava em todos os lugares, invisível, silencioso, mas percebido e temido por aqueles que ainda sentiam o toque de minha presença. A batalha final contra os espíritos de luz tornou-se inevitável. Aziel, Uriel e Micael combinaram esforços, tentando um ataque concentrado, uma barreira absoluta que pudesse me conter. Mas cada movimento deles era previsto, cada estratégia desviada. Usei fragmentos de sombras, manipulei ilusões, dispersei ataques e absorvi a energia de cada tentativa. Falhada. Meu poder, alimentado pelo medo humano e pela força do umbral, se tornava cada vez mais imenso. Eu não seria tocado, eu não seria salvo, eu não seria redimido, enquanto os vivos sentiam pequenos sinais de minha presença. Passos que ecoavam, objetos que se moviam, sussurros em seus ouvidos, sombras fugidias. Eu permanecia firme em minha decisão. O medo que eu cultivava era agora parte de minha essência. O umbral era minha casa, meu domínio, meu poder. Outros espíritos poderiam ser resgatados. A luz poderia alcançar os que desejassem. Mas eu era o contrário. Um espírito que abraçou sua escuridão, recusou a redenção e se tornou senhor absoluto do próprio tormento. Por fim, compreendi que minha escolha não era apenas recusar a luz, era abraçar minha própria identidade como espírito livre, mesmo que isso significasse existir apenas como sombra, como terror, como presença invisível e onipresente. Eu não seria redimido, eu não buscaria perdão, eu não aspiraria à paz. Minha essência permaneceria para sempre no umbral, alimentada pelo medo, pela escuridão e pelo poder que eu conquistara. Eu havia escolhido o caminho que muitos temiam, e nele encontrei liberdade, soberania e força absoluta. Eu era o próprio terror, o espírito que recusou a luz, e essa era a minha eternidade. E assim termina a história do espírito que recusou a luz, permanecendo para sempre nas trevas, espalhando medo e dominando o umbral. Se você sentiu cada arrepio, cada sombra e cada suspiro de pavor desta narrativa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Relatos das Sombras e ativar o sininho para não perder nenhum relato sombrio. Compartilhe esta história com quem você sabe que aguenta enfrentar o medo. Comenta, e nos comentários curte conte. E compartilha. Você teria coragem de encarar o umbral ou fugiria ao primeiro sussurro das sombras?